Olá! A Igreja Batista da Graça disponibiliza as suas mensagens e reflexões nas plataformas digitais. Se quiseres continuar a receber, podes acompanhar-nos no Spotify e YouTube. Deus abençoe. Hoje chegamos ao fim da série Ser Igreja, que iniciamos no começo do ano. Próximo domingo iremos celebrar a Páscoa, depois iremos olhar para o livro de Jonas e depois para o livro de Tiago. A minha oração é que esta caminhada incomode as vossas vidas, como tem incomodado a minha, na forma como nós nos relacionamos com Deus, mas também na maneira como nós nos relacionamos uns com os outros. O título da mensagem de hoje é Lado a Lado e o texto é aquele que acabamos de ler em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 12 a 19. Mas para entendermos o texto, nada melhor do que perceber o seu contexto. Esta carta foi escrita por Paulo em resposta àquilo que Timóteo tinha relatado sobre o estado da igreja. Era uma igreja que permanecia na fé, mesmo depois da saída do apóstolo. Porquê? Porque estavam alicerçados em Cristo e não na figura de Paulo. Logo aqui aprendemos algo valioso. Uma igreja que está firme em Jesus mantém-se unida, mesmo quando o seu líder parte, desde, claro, que o novo líder seja bíblico, que cuide do rebanho e ore pelo povo que Deus lhe confiou. Os irmãos em Tessalónica ou Tessalonica ansiavam profundamente pela vinda de Jesus e acreditavam que essa chegada estava iminente. Tanto é que estavam tão ansiosos que queriam deixar de trabalhar, pois pensavam, se ele vem já, então não vale a pena eu estar-me a desgastar. Mas além de não saberem o tempo da sua vinda, não viam o trabalho como uma bênção de Deus para os seus filhos. Foi por isso que Paulo sentiu a necessidade de explicar o que implicava o regresso de Jesus. Ainda assim, enquanto esse dia não chegasse, o apóstolo foi muito claro. Os tessalonicenses deviam continuar a trabalhar e a viver a fé lado a lado com Jesus, mas também lado a lado uns com os outros. Por isso é que Deus nos deu a igreja. Na parte final desta carta, encontramos então exortações bem práticas para aqueles cristãos que esperam pela segunda vinda de Jesus, como nós esperamos. E essas exortações continuam assim atuais. Servem para todos nós, servem para qualquer igreja, para qualquer crente que vive com os olhos postos no regresso do Senhor Jesus. Vamos então olhar o versículo 12 e o versículo 13. Agora vos rogamos, irmãos, que acateis. A ideia aqui no original é respeiteis, com apreço, com palavras de ânimo, os que trabalham entre vós e os que vos presidem. A ideia daqui é responsáveis e que têm autoridade espiritual no Senhor e que vos admoestam, aconselham e que os tenhais com amor em máxima consideração por causa do trabalho que realizam. Vivei em paz uns com os outros. Então, nesta série sobre ser igreja, já falámos sobre a importância e o dever que a igreja tem com o pastor ou com a família pastoral, que neste momento a nossa igreja ainda só tem um pastor. Estes versículos mostram-nos que esse reconhecimento deve expressar-se através de quê? Palavras de ânimo para com aqueles que trabalham. E o trabalho não se resume apenas ao púlpito, inclui também palavras de ânimo para com aquelas pessoas, para com os pastores que cuidam diariamente das pessoas, que oram por elas e que caminham lado a lado. Palavras de ânimo, biblicamente, não é bajulação. É um princípio bíblico. Quase todos nós gostamos de ouvir palavras que nos motivam a servir mais e melhor o nosso bom Deus. Recentemente ouvi alguém dizer, e disse de forma, creio, acertada: vivemos numa cultura em que, quando se fala de alguém, é quase sempre para apontar falhas. Raramente se reconhece ou honra o trabalho que alguém faz. Então nós precisamos honrar as pessoas com as nossas palavras. Este versículo também nos deixa outro desafio bem claro. Deve haver paz na igreja e deve haver paz entre a igreja e os seus pastores. Isto significa o quê? Confiança, respeito mútuo,
o desejo sincero de ser bênção na vida daqueles que estão ao nosso lado. Reafirmo aquilo que disse no dia 8 de setembro de 2013. Estamos cá para ser bênção. Agora pergunto, ainda haverá o desejo da igreja respeitar o seu pastor, de cuidar do seu pastor? E eu, pastor, ainda tenho o desejo de respeitar, ouvir, amar os membros da igreja? Então, nos próximos 2 versículos, vamos ver algumas exortações muito práticas sobre o relacionamento que deve existir dentro da igreja e também com aqueles que estão fora da igreja. Versículo 14 e 15. Exortamo-vos também, irmãos, a que admoesteis os insubmissos. A palavra no original significa os rebeldes, aqueles que são preguiçosos. Consoleis os desanimados, aqueles que têm menos esperança. Ampareis os fracos, sejais longânimos para com todos. Evitai que alguém retribua ao outro mal por mal. Pelo contrário, segui. A ideia aqui é perseguir, esforçar sempre o bem entre vós e para com todos, aqueles que estão fora da igreja. Então, nestes versículos, Paulo vem desmistificar uma ideia que ainda hoje é muito comum. A ideia de que só os pastores devem cuidar da vida das pessoas da igreja. Nada disso, pelo contrário, todos devemos nos ajudar, devemos nos apoiar uns aos outros. Se isso não acontecer, o pastor irá acabar por se esgotar, vai-se fechar em algum sítio ou até acabar por sair. A ideia bíblica é sempre sermos comunidade, sermos igreja. E mais, as pessoas também acabarão por sair, não porque estavam firmadas na vida do pastor, mas por não encontrarem ninguém que andasse lado a lado com elas. Por isso, desafio-vos a caminharmos ao lado de alguém. Nós fomos desafiados hoje, esta manhã, na Escola Bíblica, pelo Tommy, de caminharmos lado a lado com alguém. A ter conversas onde procuramos ser bênção e onde nos entregamos uns aos outros em oração. E não há melhor lugar do que começar à volta de uma mesa. Hoje em dia, na Igreja da Graça, temos um rol de membros atualizado. Nós somos 72 membros. E à luz destes versículos, então, os membros têm responsabilidades muito concretas uns para com os outros. Vamos ler novamente o texto. Em primeiro lugar, admoestar. Paulo dizia isto porque havia pessoas que não queriam trabalhar. Então era necessário admoestar. Hoje continua a ser necessário, a ser importante, corrigirmos as pessoas. Não acredito que haja aqui alguém que diga eu não vou trabalhar porque Jesus está aí a chegar. Acredito que este não seja um problema nos dias de hoje. Mas é importante nós olharmos uns para os outros e corrigirmos a pessoa com amor. Ajudarmos as pessoas, aquelas que se estão a desanimar ou a desviar-se no seu compromisso com Deus e com a igreja. Então, admoestar. Em segundo lugar, devemos também consolar, isto é, dar uma palavra de ânimo a quem perdeu a esperança. O esfriamento na vida cristã pode acontecer a qualquer um, mas ele não deve ser para durar. Somos chamados a levantar quem está em baixo. Enquanto igreja, somos chamados a motivar, através da oração, através de uma palavra, através de um cuidado, através do serviço, seja o que for. Em terceiro lugar, nós vemos aí ajudar. E ajudar em quem? Em tudo o que for necessário. E não é com o típico, se precisares de alguma coisa, pede ajuda. Adriana, se precisares de alguma coisa, pede ajuda. A Adriana está a precisar, mas não vai dizer, não é? Mas temos um coração disponível que diz, olha, como é que eu te posso ajudar? Como é que eu posso ser bênção na tua vida? Ou se percebemos que a pessoa está com uma dificuldade, sermos proativos. Em quarto lugar, nós vemos aí ser longânimo, isto é, ter paciência. Não mudar de atitude quando somos atacados ou incompreendidos. Esta é uma chamada de atenção quando nós pensamos, eu não tenho mais paciência para aquela pessoa.
A longanimidade vai contra isso. A Bíblia diz que nós devemos suportar-nos todos uns aos outros com amor. A longanimidade é a capacidade de, deixa-me dar esta imagem do elástico, esticar. Sermos longânimos ao máximo para com as pessoas. Então precisamos de ter paciência. Quinto lugar, não retribuir o mal com o mal. Então mesmo que alguém falhe connosco, nós não devemos pagar na mesma moeda. O nosso papel é amar, é desarmar as pessoas com o nosso amor e não fazer justiça com as nossas próprias mãos. Ai, meus irmãos, às vezes dá-me tanta... Não falo aqui na igreja, mas às vezes dá-me tanta vontade de fazer justiça com as minhas próprias mãos. E com as mãos não significa literalmente mãos, até porque eu sou um homem fraco, mas com a minha boca. Dá vontade. Não retribuir ao mal com o mal. Sexto e último lugar, fazer o bem a todos, dentro e fora da igreja. Será que nós somos conhecidos por fazer o bem? Há uma pergunta que gostaria que nós pensássemos. Como é que a Igreja da Graça está a ser conhecida no bairro da Graça? Que não é bem Graça onde estamos, mas no nosso bairro. Se saíssemos daqui, será que alguém iria notar a diferença que a Igreja da Graça já não está mais reunida aqui neste bairro? Se calhar os vizinhos já não iriam ouvir a música de manhã, agora à sexta-feira à noite, nos ensaios. Talvez os vizinhos sentissem que já não há uma sala para as reuniões. Mas se fosse só isso, é muito pouco. Será que as pessoas à nossa volta nos reconhecem como uma comunidade que faz o bem? Versículo 16. Regozijai-vos, alegrai-vos sempre. Então, nas cartas de Paulo encontramos frequentemente um profundo apelo à alegria. Porque sem alegria, nós não conseguiríamos viver de forma agradável diante de Deus e não conseguiremos viver felizes. E atenção, não é uma alegria qualquer, é a alegria que vem do próprio Jesus. Já o referia há uns tempos aqui na igreja, quando, através de uma pregação de John Piper que marcou muito, Salmo 51. Reparem, David, nesse salmo, ele não menciona o pecado que cometeu, mas ele diz, torna a dar-me a alegria da tua salvação. Porquê? Porque ele entende que pecou, porque perdeu a alegria da salvação. Quando nós não temos a alegria na salvação, nós vivemos a nosso bel prazer, nós vivemos conforme nós queremos, nós vivemos como se Deus não existisse. Então precisamos de ter a alegria da salvação no nosso na nossa vida diária. Então o cristão deve ser alegre porque a sua identidade está firmada em Jesus. Nós não precisamos da aprovação das pessoas. Nós já fomos aprovados em Jesus. Os crentes em Tessalónica viviam em conflitos, viviam em rebelião, porque tinham perdido a alegria de pertencer a Jesus. Quando alguém procura a sua identidade nas coisas ou nas pessoas, como se precisasse constantemente da validação de que os rodeiam, vai acabar por se tornar uma pessoa conflituosa ou emocionalmente dependente. Toda a pessoa conflituosa não tem alegria em Jesus. E esse vazio interior que todos sentimos em algum momento da nossa vida só pode ser preenchido por Jesus. Acredito que hoje em dia há dois grandes ídolos na nossa sociedade e nas nossas igrejas. O ídolo da felicidade e o ídolo da aprovação. Queremos ser felizes a todo custo. Queremos ser aceitos. Queremos ser reconhecidos. Ouvi numa das pregações agora na Assembleia da Convenção o pastor a dizer hoje em dia as pessoas vivem à procura dos likes, à procura da fama, que é toda momentânea. E esquecemos então de quem somos em Jesus. Paulo foi muito claro sobre a alegria. Regozijai-vos, alegrai-vos sempre. Ele não falava isto de boca para fora.
Ele sabia bem o que era o sofrimento e mesmo assim ele dizia: alegrai-vos sempre no Senhor. Porquê? Porque ele foi rejeitado. Ele foi humilhado. Ele foi apedrejado. Ele foi chicoteado. 5 vezes 39. Recordar, porque se fosse 40 ele não podia ser chicoteado mais de uma vez, então eles chicoteavam 39 vezes para poder ser chicoteado mais vezes. E mesmo assim afirmava com convicção: alegrai-vos sempre no Senhor. Nós não podemos perder a alegria do Senhor. Então, um coração alegre, também é importante sabermos isto, não impede as lágrimas, não elimina a dor, mas livra-nos da ansiedade e do desespero. Confesso-vos, meus irmãos, que nos últimos tempos, inclusive eu falei com a direção da igreja, o desespero estava a dominar-me. Quem esteve na Assembleia da Igreja percebeu isso, que o desespero estava a dominar-me ao ponto de eu não ter permitido, ou não é de não ter permitido, não ter recomendado a não ida do Nuno à Assembleia da CBP. Eu acordava ao meio da noite: o que é que vem aí? O que é que não vem? Estava desesperado. Felizmente fui passear com a minha esposa. Durante o dia estava tudo bem, mas à noite eu acordava ao meio da noite e ficava horas sem dormir a pensar em votações e essas coisas todas. Esqueci-me de acalmar no Senhor. Houve muita gente a orar. Houve igrejas, conforme eu disse, que fizeram relógios de oração a orar pela Assembleia da CBP. E posso-vos dizer que foi uma bênção. Uma paz. Temos sentido alegria por pertencermos a Jesus? Será que essa alegria é suficiente para a nossa vida? Há quanto tempo não sentes no mais íntimo que és feliz com Jesus, independentemente daquilo que possa acontecer? Sou feliz com Jesus. Vivo feliz, como cantamos. Será que temos a coragem de afirmar: sou feliz com Jesus em todos os momentos? Nós cantamos, nós dizemos, mas será que de facto é uma realidade? Ou, por outro lado, desejamos que seja uma realidade? Quando nós estamos em Jesus, vemos tudo em perspectiva. Isto é, sabemos que esta vida não é o destino final. É apenas uma passagem para a outra margem, o céu. Lembra-te, se alguém está em Jesus, é uma nova criatura. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. E quando esta alegria estiver centrada em Jesus, então vamos andar lado a lado com os pastores, vamos andar lado a lado uns com os outros, ao cuidarmos, a orarmos, a abençoarmos a vida daqueles que ainda não conhecem também a Jesus. Só quando tivermos a alegria centrada em Jesus é que vamos conseguir andar lado a lado. Se eu não tiver a minha alegria centrada em Jesus, eu não vou conseguir mudar com o Rui Danilo. Eu preciso da alegria de Jesus para andar lado a lado com as pessoas. Um coração alegre em Jesus é um coração disponível para servir os outros. Versículo 17. Orai sem cessar. Então, um coração alegre em Cristo, um coração que anda lado a lado com Cristo, um coração que anda lado a lado com as pessoas, tem o desejo de orar. Esta é, na verdade, a raiz da oração, a alegria em Cristo. Neste versículo encontramos um convite muito claro: orai sem cessar. Lá na igreja de Nápoles, havia uma senhora já com alguma idade e que disseram que o ministério dela era o ministério da oração. Eu fiquei logo encantado. Nós precisamos de valorizar o ministério da oração. Ela começou a falar italiano no início, nós percebemos os primeiros 2 minutos, depois ela entusiasmou-se e já não percebemos nada, só os gestos, não é? Mas vimos que ela era uma mulher de Deus. Dava para perceber isso, porque ela tinha intimidade. Então as pessoas aproximavam-se dela porque sabiam que ela era uma mulher de oração.
Agora, reparemos, mais uma vez, orai sem cessar. Como poderiam orar se havia discórdias entre eles? Qual é, afinal, a importância da oração nos relacionamentos pessoais? Creio que muitas vezes nós estamos entretidos com as coisas deste mundo, que têm o seu lugar. O problema não é o entretenimento em si, eu gosto de me entreter. Ainda que algumas pessoas pensam que eu não rio, porque nas fotografias apareço sempre com um ar muito sério. O entretenimento tem o seu lugar. O problema é quando o entretenimento toma a prioridade na nossa vida, que nós nos esquecemos de orar. De orar por nós, de orar pela nossa família, de orar pelas pessoas da nossa igreja. A oração está profundamente ligada, então, a todas as áreas da nossa vida. Vamos ver algumas delas. A oração e as nossas amizades. Quantas vezes passamos tempo com os nossos amigos a conversar, a rir, a partilhar a vida? Muitas, possivelmente. Mas agora pensemos, quantas vezes nós oramos com os nossos amigos cristãos? Provavelmente a resposta já será bem diferente. Lembro de uma conversa com uns amigos que me marcou muito. E eles disseram-me, a nossa amizade é muito importante. Mas temos falhado numa coisa que é essencial. Não temos orado juntos. Ganda chapada. Não temos orado juntos. Se olharmos para a Bíblia, vamos perceber que as amizades mais profundas e transformadoras sempre envolveram a oração mútua. Precisamos viver a realidade do Evangelho, então, nas nossas conversas diárias, orarmos uns pelos outros, orarmos uns com os outros. E uma das maiores evidências de uma amizade firmada em Jesus é a capacidade de orarmos juntos. Oração e a família, em segundo lugar. As famílias que mais crescem espiritualmente são aquelas que cultivam a oração nos seus lares. Quando não há oração em casa, é como deixar a porta aberta ao inimigo, que entra e se acomoda. E não pensemos que ele o fará discretamente. Ele vai ser um bocadinho como a minha mãe, que quando chega em casa deixa um bocadinho um bocadinho da mala dela num lado, depois um saco no outro, vai a todos os compartimentos e de repente já está a nossa casa toda marcada, com algum aspecto da minha mãe. Não sendo a minha mãe o diabo, obviamente, mas o diabo também é assim. Entra de forma discreta, entra em todos os compartimentos da casa quando não há oração. Acredito mesmo nesta verdade. Comecemos a orar com os nossos cônjuges. Comecemos a orar com os nossos filhos. Eu sou um esquecido. Mas nós lá em casa temos assim alguns sinais que nos lembram. Quando saímos de casa, há um sítio que me faz... Este é o sítio da oração e vamos orar. Então nós oramos quando vamos da casa para a escola. Porque eu tenho que arranjar esses truques, porque eu sou esquecido. E quero ensinar aos meus filhos. Se mais nada lhes passar, eu quero que os meus filhos saibam que precisam de orar. E quando isso acontecer, as nossas igrejas serão transformadas. Por isso, deixo aqui 3 apelos com um amor pastoral. Aos que vivem sozinhos, orem. Às famílias, orem. A oração e a igreja, em terceiro lugar, nós devemos cultivar a oração na vida da igreja. Voltámos a ter as nossas reuniões de oração, ainda que este mês não tivéssemos tido, no primeiro domingo. E também nas quintas-feiras voltámos ao estudo bíblico e à oração. Acredito que estas reuniões irão fazer a diferença. Mas confesso que continuo sem perceber muito bem porque é que às vezes ainda não damos o devido valor às reuniões de oração nas nossas igrejas. Talvez seja porque não tenhamos prazer ou porque secretamente nós achamos que é um aborrecimento de estarmos a orar. A oração não deve depender dos nossos sentimentos. Hoje eu sinto, então hoje vou orar. Hoje eu não sinto, então hoje eu não vou orar. Caminhar lado a lado implica orar. Deixem-me dizer isto com toda a sinceridade. Se eu só orasse quando tivesse prazer em fazê-lo, a minha vida de oração ainda seria mais reduzida. Diria até inexistente em alguns momentos da minha vida. Agora pensemos.
O que é que Deus pensará da sua igreja quando ela se reúne mais facilmente para um almoço comunitário ou para um evento social do que para um encontro de oração? O que é que Deus não deve pensar sobre isso? Então, porquê é que devemos orar? Porquê é que devemos orar nas nossas casas e nas nossas igrejas? Porquê é que devemos ter uma vida de oração? Porque quando nós oramos, nós estamos a reconhecer a nossa incapacidade diante de Deus, que tem todo o poder para fazer muito mais do que aquilo que nós conseguimos pensar ou imaginar. Então, quando nós oramos pela família Alexandre, nós estamos a dizer, nós somos incapazes. Mas tu tens todo o poder, Senhor. Entregamos todas as nossas ansiedades, entregamos todas as nossas preocupações, porque tu dizes na tua palavra que tu tens cuidado de nós. A oração, então, é um gesto de humildade e de entrega perante o Deus grandioso. Mas, ao mesmo tempo, é o reconhecimento do seu amor por nós, que Deus promete que irá responder às orações. Mateus 7, 7 a 8, pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á, porque aquele que pede recebe, o que busca encontra e o que bate abrir-se-lhe-á. E se continuarmos a ler os versículos a seguir a estes, percebemos que Deus nunca nos dará aquilo que nos faz mal, ainda que nos possa retirar coisas que nos dão prazer. Ele nunca prometeu responder como nós queremos, mas prometeu dar aquilo que for melhor para a nossa vida. Não tenhamos a ousadia de pensar que sabemos o que é melhor. Todos nós já passamos por situações que mais tarde agradecemos por Deus não ter respondido afirmativamente às nossas orações, porque percebemos que o seu plano era muito melhor do que o nosso. Deus dá bênçãos aos seus filhos, mas a maior bênção não está naquilo que Ele pode dar. A maior bênção está no facto de sermos filhos de Jesus. E para isso Deus teve que entregar o seu Filho, para ir até à cruz, para levar o castigo de Deus no nosso lugar. Vamos investir mais na oração. E como pastor, comprometo-me a dar o meu melhor. Precisamos de estar lado a lado para crescermos espiritualmente. E oro para que não seja preciso que a vossa vida aperte para começarem a orar. Às vezes nós precisamos de ser apertados por Deus para... Então vou aprender a orar. Não é? Quem tem maturidade espiritual não precisa de estar em sofrimento para orar. Ora pelo prazer de estar em comunhão, em intimidade com Deus. A maturidade cristã vê-se assim quando continuamos a orar, mesmo depois de termos recebido uma grande bênção. Às vezes temos uma dificuldade pela frente e oramos. Orem por nós, orem. Deus responde e dá essa bênção que nós até pedimos. Depois nós dizemos, Deus é bom e pronto, esquecemos. Já não há mais oração. Depois é preciso que aperte outra vez para nós orarmos. E somos como aquele filho que só se aproxima do pai quando quer alguma coisa. Às vezes o filho vem todo meiguinho e tal, diz lá o que é que tu queres. É 5 euritos. Às vezes nós temos essa relação com Deus. Neste texto, então, a oração vem depois da alegria. E não é por acaso. A motivação principal para orarmos não deve ser o desejo de receber algo novo, mas pela alegria que nós já temos em Jesus. Então, se olharmos para a nossa vida de oração, conseguimos perceber 3 coisas. Se estamos a caminhar com Jesus, se estamos a depender do Espírito Santo e se estamos a andar lado a lado com as pessoas. Não acredito que um cristão consiga viver a sua vida espiritual sem oração. E reparem, a oração não é aquela, Senhor meu Deus, não, é viver em espírito de oração. Há uns anos o Daniel falava-me sobre isso, de alguém da sua família que vivia a orar sem cessar. Precisamos ter este espírito de oração no nosso dia a dia. Então eu não acredito que um cristão consiga viver a sua vida espiritual sem oração. Sabem porquê? Nem Jesus conseguiu. E se Deus age por meio da oração, conforme a Bíblia afirma, então nós devemos querer agir da mesma forma. Eu quero viver em oração, quero viver segundo o resultado da oração. Vamos caminhar lado a lado enquanto igreja para vivermos juntos em intimidade plena com o Pai.
Só quando a nossa alegria estiver centrada em Cristo, quando tivermos uma vida de oração, é que vamos conseguir cuidar dos nossos pastores, vamos cuidar dos nossos irmãos e daqueles que estão à nossa volta. Versículo 18. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Então, quando a nossa alegria estiver centrada em Jesus e vivermos em oração, vamos cumprir a vontade de Deus para a nossa vida, que é vivermos de forma grata. Porque compreendemos no mais íntimo que nada merecemos. Por isso, Igreja Batista da Graça, versículo 19. Não apagueis o Espírito. Ou, numa tradução mais fiel, não impeçam a ação do Espírito Santo. Então, que cada um de nós se coloque nas mãos de Deus, com o coração disposto a glorificá-lo e a honrar as pessoas que estão ao nosso lado. Desejamos ser uma igreja onde o Espírito Santo atua poderosamente, transformando vidas, transformando corações. Não impeçam a ação do Espírito. Somos desafiados assim a fazê-lo lado a lado. Queremos ser uma igreja que acolhe tanto aqueles que já creem como aqueles que irão crer. Ao estarmos assim lado a lado, precisamos cultivar a alegria, a graça e a gratidão, pois são alicerces fundamentais da nossa vida cristã. Ser igreja é estarmos lado a lado com Jesus, é estarmos lado a lado uns com os outros. Deixemos o Espírito Santo trabalhar na vida da nossa igreja, não colocando barreiras onde Ele quer agir, para que possamos crescer juntos, em unidade, em fé, em amor, cumprindo a missão de levar a luz de Jesus ao mundo. Que a nossa vida em igreja seja um reflexo da sua presença e que, ao caminharmos lado a lado, possamos ser um testemunho vivo do poder do Espírito Santo. Que Deus nos ajude a estarmos sempre lado a lado. Isto é ser igreja. Que Deus nos abençoe.